Este ano, 12 mil casos de dengue foram notificados no Brasil. No Ceará, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 70 casos estão sendo investigados. E dentro desse número, 30 óbitos foram confirmados. Doutora, o que é a dengue e quais são os seus tipos? Olha, a dengue é uma doença infecciosa, é aguda, é causada por um vírus que, na verdade, tem 4 tipos diferentes e que se manifesta de forma diferente nos adultos e nas crianças, e individualmente em cada pessoa pode ter algumas variações. Então, a dengue mais comum, que a gente diagnostica com mais frequência, que é chamada de clássica, é aquela que tem uma dor de cabeça muito forte, que tem dor no corpo, né, e que tem febre, né? Mas algumas pessoas podem ter dor nos olhos, algumas pessoas vão ter exantema, que são aquelas manchinhas rosadas no corpo, algumas pessoas podem ter dor nas juntas, e outras pessoas podem ter manifestações mais graves, né? Tipo queda de pressão grande, manifestações hemorrágicas como sangramento digestivo, vomitar sangue, evacuar sangue, e outras pessoas podem ter manifestação no pulmão, no coração, no sistema nervoso central. Então, é uma doença que pode ir desde sintoma nenhum, a pessoa ter o vírus e não se manifestar nada, até os casos mais graves, que podem, inclusive, evoluir para a morte. A dengue mata? Dengue mata, né? Mata uma proporção pequena das pessoas, que se forem tratadas, reduz ainda mais, mas as pessoas que têm dengue, que tem esse quadro de febre, dor de cabeça, dor no corpo, já estão mais ou menos 3, 4 dias doentes. E começa a ter tontura, suor frio, alguma manifestação hemorrágica, sangramento na gengiva, sangramento pelo nariz, pele, né, com pontos hemorrágicos, dor abdominal, dor na barriga muito grande que não passa, que começa a vomitar muito, né? Então essas pessoas, elas precisam procurar o atendimento médico, porque vão precisar de uma hidratação provavelmente venosa, porque antes vinham tomando água, tomando os líquidos de casa, tomando dipirona, que é o tratamento habitual, mas apareceram esses sinais que são chamados sinais de alerta, né? São sinais de que a pessoa pode ficar mais grave, elas precisam procurar o atendimento para que se evite uma evolução pior da doença. Como um caso de dengue clássica pode evoluir para dengue hemorrágica? A pessoa que vai ter dengue hemorrágica já vai ter dengue hemorrágica desde o início, só que as primeiras manifestações são iguais à da dengue clássica. Então, assim, normalmente você não vai ter uma pessoa com diagnóstico de dengue hemorrágica sem ter passado, sem ter apresentado as manifestações de dengue clássica, mas não significa que se tivesse recebido toda a hidratação, o medicamento sintomático, que a evolução ia ser diferente. A evolução vai ser diferente para não evoluir para o óbito, se for tratado de forma adequada, na grande maioria das pessoas. Os sintomas da dengue são bem parecidos com os sintomas de uma gripe. Como diferenciar? Nos adultos, em geral, as pessoas que têm dengue não têm coriza, não têm nariz entupido, não têm essas manifestações de gripe, de doença respiratória, de vias respiratórias altas. No entanto, nas crianças, essa diferença não tem um limite muito preciso. Então, as crianças, como o organismo das crianças responde de uma forma mais geral, mais sistêmica, as crianças podem ter manifestação de dor de garganta, de um pouquinho de coriza, de tosse, muito mais do que o adulto. Então, assim, o que é ruim disso é que é mais difícil de diferenciar a dengue das outras viroses. Então, assim, criança com quadro de febre, de dor de garganta, de dor no corpo, tem que ser observada e verificar esses sinais de alerta e voltar ao médico caso eles apareçam. Quais são os medicamentos e o tratamento para essa doença? Então, assim, todo quadro viral, independente de ser dengue ou de ser de infecção de vias aéreas superiores ou outra virose, o que se indica? Repouso,
hidratação, né? Então tem que tomar bastante líquido, né? Então assim, a pessoa tem que tomar em torno de 50 ml de líquido por quilo por dia, né? Então vai tomando de pouquinho em pouquinho, um copinho de meia hora, né? E medicamento para combater a febre e as dores, que devem ser de pirona ou paracetamol, né? Evitar o uso de ácido acetil salicílico. Então são esses as recomendações gerais. Se o cuidador, se a mãe percebe que a criança não está conseguindo se hidratar, ou o adulto não está conseguindo se hidratar pela via oral, ou se ele apresenta esses sinais de piora do quadro, ele vai precisar de hidratação venosa, né? Então ele tem que ir procurar assistência médica, provavelmente vai ter que ficar em observação, né, para ver como que vai ser a evolução e possivelmente precisará fazer algum exame para ver se está tendo hemoconcentração, para ver se as plaquetas estão caindo e para se ter segurança de que pode ir para casa e continuar o tratamento em casa ou se vai ter necessidade de internação. Doutora, esse assunto parece repetido, a população já conhece bastante através dos meios de comunicação, mas vale a pena fazer essa pergunta porque os casos vêm aumentando. De que forma a gente pode prevenir a doença? Olha, por enquanto nós não temos uma vacina que possa ser feita e que proteja dos 4 vírus, dos 4 tipos de vírus. Então assim, o que a gente realmente precisa fazer para evitar, para reduzir a disseminação da doença é evitar que o mosquito tenha locais para procriar. Então assim, uma coisa que cada um de nós pode fazer é cuidar da própria casa.